Bom, vamos começar com um título que eu sei soa totalmente na contramão de tudo que a gente ouve por aí. Você deveria julgar mais. Poxa, no mundo que vive repetindo uma certa frase, essa ideia parece até uma provocação, né? E que frase é essa? Todo mundo já ouviu isso, certo? Parece que virou o 11º mandamento. É um sinônimo de ser uma pessoa boa, tolerante, de mente aberta. E vamos combinar, é a frase perfeita para encerrar qualquer discussão ou para se blindar de uma crítica. Super conveniente. Mas e se essa ideia, do jeito que a gente entende hoje, for na verdade um dos enganos mais perigosos do nosso tempo? E se, ao fugir do julgamento a qualquer custo, a gente estiver, na verdade, abrindo mão de uma responsabilidade que é fundamental? Então, para começar, vamos virar essa ideia de ponta cabeça. O argumento aqui é que o problema talvez não seja o ato de julgar, mas sim a nossa recusa em fazer isso. A tese central que a gente vai explorar é essa aqui. Ter discernimento, ou seja, a capacidade de julgar, não é só uma opção, é quase uma obrigação. E calma, não é uma licença para sair por aí sendo cruel com todo mundo. Pelo contrário, é um chamado à responsabilidade, uma responsabilidade intelectual e moral para a gente poder construir uma sociedade mais saudável. Para entender isso, primeiro a gente precisa resgatar o que a palavra julgar realmente significava lá na sua origem. Porque o que a cultura pop transformou num ato de pura arrogância, a filosofia clássica via de um jeito, olha, bem diferente. E aqui o contraste fica muito claro, né? De um lado tem essa caricatura que a gente conhece, julgar é condenar, é ser arrogante, é ser cruel. Mas do outro lado está o sentido real e muito mais poderoso. É a habilidade de distinguir uma coisa da outra, o verdadeiro do falso, de avaliar ideias, de buscar a verdade. É um exercício de clareza, não de maldade. A filosofia grega ajuda a gente a entender isso com a palavra crises. E não é crise no sentido de pânico, tá? Crises era o ato de separar, de analisar, de decidir. Para filósofos como Platão e Aristóteles, sem crises era simplesmente impossível ter uma polis, uma cidade, uma comunidade que fosse justa e que funcionasse direito. Ou seja, julgar era uma competência cívica essencial. E Aristóteles vai até um pouco além, com a ideia de frônesis, que a gente pode traduzir como sabedoria prática. E essa distinção é muito importante. Porque ter discernimento de verdade não é só aplicar regras de forma cega, como se fosse um robô seguindo um manual. Não. É a virtude de saber como aplicar certos princípios em situações reais, da vida como ela é, levando em conta o contexto, com sensibilidade e com responsabilidade. Ok, se julgar bem é tão importante assim, o que acontece quando uma sociedade inteira simplesmente decide parar de fazer isso? Bom, as consequências, como a gente vai ver agora, são bem sérias e acabam afetando todo mundo. O sociólogo Emile Durkheim deu um nome para esse fenômeno, anomia. É basicamente a desintegração das normas, das referências que dão algum sentido para a vida em sociedade. A lógica é bem simples e até um pouco assustadora. Se tudo é tolerado sem nenhum critério, se não existe mais certo e errado, bom e ruim, no final, nada mais tem significado. O resultado é um grande vazio. E isso leva a gente para um lugar ainda mais sombrio. A filósofa Hannah Arendt, estudando os grandes horrores do século XX, percebeu uma coisa terrível. As maiores atrocidades não foram feitas só por monstros. Foram feitas, muitas vezes, por pessoas comuns, gente como a gente, que simplesmente pararam de pensar, que abriram mão da sua responsabilidade de julgar o que era certo e o que era errado. Essa recusa em pensar criticamente acaba abrindo a porta para o impensável. Mas, então, por que a gente se cala? Muitas vezes, o que a gente chama de tolerância ou mente aberta é, na verdade, só medo. Medo de ser criticado, de ser rejeitado pelo grupo, de ser cancelado. É um mecanismo de controle social muito poderoso que faz a gente engolir o que pensa só para ser aceito. Certo. Se não julgar é perigoso, então como a gente pode julgar do jeito certo? Porque, claro, não se trata de sair por aí apontando o dedo para todo mundo. Existe um método, um equilíbrio bem delicado que a gente precisa encontrar. O ponto central é esse equilíbrio aqui. A verdade e o amor precisam andar de mãos dadas. Porque, olha só, a verdade dita sem amor vira só crueldade, vira tirania. Mas, por outro lado, um amor que não tem coragem de apontar a verdade, de nomear o erro, bom, aí ele vira permissividade, vira aquela mentira educada que, no fundo, não ajuda ninguém de verdade. Essa frase é um soco no estômago, né? É muito direta. Quando a gente usa o não julgue como um escudo só para fugir de uma conversa difícil,
Uma escolha já foi feita ali. A escolha de preferir uma paz superficial, uma paz frágil, em vez de se comprometer com a verdade, que é o que realmente constrói e fortalece as relações. Então, qual é o método? Aquela passagem famosa de Mateus 7 não proíbe o julgamento, ela dá as regras do jogo. O processo tem 2 passos bem claros. Primeiro, uma autocrítica rigorosa, olhar para si antes de qualquer coisa. É só depois disso, com mais clareza e humildade, que se ganha legitimidade para fazer uma crítica que realmente quer ajudar e não só condenar. E agora a gente chega na conclusão que, na verdade, é mais um chamado à ação. A ideia de julgar mais não é um convite para virar uma pessoa moralista e chata, mas sim um chamado urgente para nossa maturidade intelectual e cívica. Pensa só nas consequências. Quando a gente abre mão do discernimento, a política deixa de ser um debate sério sobre o bem comum e vira só um concurso de popularidade, de slogans e de frases de efeito. A análise da sociedade perde a sua missão de entender a realidade como ela é e se transforma numa militância cega, que não consegue fazer uma autocrítica. E a economia, que deveria ser uma ferramenta para a gente gerar prosperidade, para buscar justiça, acaba virando uma arma ideológica, um campo de batalha para impor visões de mundo. E aqui está o ponto central de toda essa análise. Aquela provocação do início, agora, faz todo sentido. Julgar mais não tem nada a ver com ser mais duro ou mais cruel. É um chamado para a gente se engajar mais, se importar mais, pensar de forma mais profunda e, principalmente, assumir a responsabilidade pela clareza num mundo que está cada vez mais confuso. No fim das contas, a questão não é se julgar é bom ou ruim. É uma ferramenta necessária. A verdadeira pergunta que fica para a gente refletir é: como podemos praticar o discernimento de um jeito que construa, em vez de destruir? Como é que a gente se torna alguém que julga com mais sabedoria, com mais compromisso com a verdade e, acima de tudo, com mais amor?